Fala, meus amigos! Oi, gente. Começando mais um vídeo aqui do Rota Livre pelo Mundo, diretamente da Malásia. Vamos sair de Kuala Lumpur, explorar um pouco mais da Malásia, conhecer outras cidades. Isso mesmo. Então, nós estamos agora numa estação para pegar um metrô, um monotrail, depois um ônibus. Nós estamos indo para a estação central de ônibus. E lá fazer essa viagem, que não vai ser longa. Bora com a gente. Bora lá, chegou o monotrail. Partiu! Tchau, Kuala Lumpur. Acabamos de perder o trem, agora é só o próximo. Agora sim, nosso trem tá chegando. Chegou! Quase chegando. Olha o abacatão viajando. Abacatão não, abóbora. A estação é aquela, nós já estamos quase chegando, 1 hora de antecedência. Um pouco mais, na verdade. Tudo certo por enquanto. Né, abobrinha? Olha, eu vou ter que falar uma coisa. Ela deu a dela pra mim, porque ela sabe que eu não gosto de chamar atenção. Eu falei, fica com a minha que é mais simples, né? Não chama atenção. A gente tava procurando uma pra minha mochila, mas só achamos colorida, só essa. Aí ela falou, não amor, fica com a minha. E a dela é essa aqui, mostra pra eles. A minha é cinza, que ficou pro Mo, que ele é básico, neutro. E eu não ligo, então eu fico com a laranja. Essa é a estação de ônibus de Kuala Lumpur. Parece bem organizada, a gente tem que encontrar o nosso portão. E aí na entrada do portão passar o QR Code. A gente comprou pela internet essa passagem de ônibus, eles mandam o QR Code. Ali ó, em um dos portões que a gente vai, o nosso é o 5, então a gente tem que achar ele. Enquanto isso, o mozinho comprou uma água. Primeira vez que eu usei o Bahasa Balaio, que é igual do Bahasa Indonésia. Selamat pagi, terima kasih. Bom, mas agora já nem é mais pague é bom dia, agora é só. É bom dia porque eu não almocei ainda. Meio Sempre que eu não almocei é bom dia pra mim. Vocês também? Legal, funcionou o nosso QR Code, já entramos. Agora é a área de espera aqui, vamos ver onde é que a gente tem que pegar o nosso ônibus. Parabéns para a estação de Kuala Lumpur, bem legal, um monte de lugar para sentar, ar-condicionado, separado a área de embarque da área de espera. Tem um telão em cada área de embarque para a gente saber o ônibus que vai chegar, horário certinho. Legal, parabéns. E para onde nós estamos indo, né? Eu estou muito ansioso, inclusive, para conhecer esse lugar, porque fala que é uma cidade portuguesa na Malásia. E olha que interessante, né? Portugal não colonizou a Malásia, mas nós vamos descobrir um pouco dessa história, que vai ser muito legal. Vamos conhecer Malacca. Esse aqui é o ônibus que nós vamos. Tá um pouquinho judiado, mas a viagem é curta também, vai ser cerca de 1 hora, né, mano? Tem lugar pra pôr coisa em cima? Acho que em cima não, amor. Vai ter que levar no colo mesmo. É bem pequenininho o ônibus. Como é que cabe nós aí dentro? Prontinho. Coube nós aqui. Mas é bem pequeno. Ainda bem que a viagem é curta. Agora sim. Tchau, Kuala Lumpur. Até uma próxima. Selamat Jalan. Boa viagem. Olha aqui o espacinho, gente. É muito apertado. Chegamos! Bem-vindos então, Melaka. É Malacca. Gente, 2 horas de ônibus. Essa é a cara da estação rodoviária aqui, ó, Melaka Central. Bem simples.
E é isso. Agora vamos pegar um ônibus pra gente ir até a hospedagem, né? Agora são quase 5 da tarde. Já estamos na estação de Malaca, ou Malaca, e agora nós vamos tentar pegar o ônibus, que é um ônibus da cidade mesmo. Acabamos de perguntar para um motorista do ônibus ali. Ele disse que o caminho que o Google está dando, o ônibus que o Google está dando, não está indo mais para lá. Ele indicou um outro e nós estamos indo na próxima aqui perguntar. Esse aqui ele mandou vir, ó, pertinho. Vai pagar no dinheiro, né? É. Vamos esperar por aqui. O ônibus 100% elétrico, olha só. Um rapaz nos disse que vai custar apenas R$ 1,40 por pessoa e dá para pagar no dinheiro. Então, colocamos as malas, vamos esperar a hora do ônibus sair. Prontinho, já abriu, tá pago. Uma bagunça. E partimos. Por enquanto sem chuva. Vamos ver até quando. Ônibus muito bom, ar-condicionado, bem legal, bem limpinho. E muito barato, né? Baratíssimo. Gente, que cidade bonita! Parece que estamos na Europa, assim, meio... Muito bonito. Muito bonito. Nossa, olha o tamanho desse hotel. Não cabe nem na tela. Olha quantos quartos. Caraca. Não é aqui, não vou ficar não. É, vamos pra lá. Nós temos que andar mais um pouquinho para chegar. Agora são quase 5 horas da tarde. O ônibus tinha falado que era 1 hora, mas levou 2 para chegar. Então vamos chegar no hotel, nós vamos mostrar o hotel para vocês. E amanhã a gente sai cedo para conhecer a cidade, saber dessa história, dessa herança portuguesa aqui. Esse será o nosso hotel. Entrar, fazer check-in e mostrar o quarto lá. Feito o check-in, aqui paga uma taxa da cidade, não sei exatamente, mas é barato. 2 ringue malai por pessoa, total 4. Primeira tarefa também, a gente vai procurar um laundry pra gente lavar roupa. Tem que subir mais um. Mais um. Força nas perninhas. Ó, legal que eles deixam água aqui, amor. Só pra encher a garrafa, ó. Água potável, filtrada, né? Pra beber. Aí, todo corredor tem o filtro, bebedouro. Isso é legal. Tá chegando o quarto, moça? Chegamos. Fica à vontade. Obrigada, licença. Tira o sapato. Nossa senhora, a mochila já vai batendo em tudo. E... esse é o quarto, então, uma cama queen. Não muito grande. Confortável, amor? Deixa nem mole, não. Afunda? É, funda. Ah, Aquelas molas. Mas isso não é ruim, não. É. A coluna, ar-condicionado. Aqui eles deixam chaleira, água, café, chá, banheirão. Incrível, top. Incrível não. Muito top, ó. Chuveirinho quente. Ficou 313, 2 diárias aqui. E agora vamos tomar banho, fazer as coisas que vocês não precisam ver nesse vídeo, mas é lavar roupa, coisa do dia a dia de quem mora na estrada, né? Isso aí, tem uma lavanderia dessa self-service aqui perto. É. Isso aí é normal, né? E vamos. Amanhã a gente volta a mostrar pra vocês um pouco mais dessa cidade. Pra continuar o vídeo. Tá caindo o mundo lá fora, gente. Chuvarada. Meu Deus do céu. Bom dia! Depois da tempestade veio a calmaria. É. E agora sim a gente vai sair para desbravar essa cidade aqui já foi portuguesa, já foi holandesa, já foi britânica e ainda tem muita história, muita curiosidade para a gente mostrar para vocês aqui, heranças arquitetônicas, heranças religiosas que os portugueses deixaram aqui. Fala se isso aqui tem cara de Ásia, é Instituto São Francisco, fundado em 1880. Isso aqui é uma escola hoje em dia, escola do ensino médio. Inclusive algumas palavras do malaio vêm de origem portuguesa. Por exemplo ali, ó, escola, olha lá. Nós vamos falar um pouco de história, mas também não vamos fazer uma enciclopédia por aqui. Eu sei que tem muita gente que não gosta, tem gente que até que fala, pô, não fica falando tanta história.
mas a gente fala um pouquinho porque também sei quem gosta. Inclusive, já queremos pedir aquele like para vocês. Sim, gente, deixa aquele like. Se o vídeo trouxer alguma curiosidade ou se simplesmente te fizer aí esquecer dos problemas, passar uns minutinhos com a gente, gostoso. Um bom entretenimento também, então já deixa o like. Deixa esse like, é muito, muito importante mesmo. Se inscreva, se já é inscrito, vale a pena conferir, porque é normal o YouTube desinscrever. Se assiste na televisão, pega o celular, faça isso que é muito importante para nós e dá uma força para a gente continuar viajando e explorando esse mundão junto com vocês. O vídeo de Komodo que nós pedimos like, gente, ele distribuiu muito mais porque teve muito like, então muito like em todos os vídeos. Obrigadão, tamo junto. Obrigada. Essa é uma cidade muito importante aqui na Malásia. Ela é uma capital do estado que tem o mesmo nome, Malacca. Hoje ela tem cerca de 800 mil habitantes. Estamos diante de um convento agora, Sagrado Coração, esse fundado em 1905. Importante lembrar que a religião islâmica é a religião oficial do país, mas é um país que estimula muito a convivência pacífica entre as religiões. Nós estamos chegando agora num dos pontos mais turísticos da cidade, justamente umas ruínas portuguesas. Lembrando que essa cidade ela é considerada patrimônio da Unesco. Então olha o tanto de turistas do mundo todo, principalmente asiáticos, vêm para cá para conhecer essas ruínas portuguesas. Isso aqui era um sultanato na época em que os portugueses chegaram por aqui. Eles decidiram vir para cá porque era um importante ponto de ligação comercial entre a Índia e a China, o famoso Estreito de Malaca. Diz a história que a princípio os portugueses chegaram de forma pacífica para tentar fazer comércio, mas houve uma traição, eles prenderam alguns portugueses por aqui, então os que conseguiram fugir voltaram para Portugal e para Goa, e então eles se prepararam para vir para cá, cerca de 1000 homens vieram para cá. 800 portugueses, falam que 200 hindus mercenários que foram pagos para vir ajudar a tomar a cidade. Então os portugueses logo conseguiram tomar a cidade por ter uma força bélica muito maior, uso de armas, canhões e etc. E a cidade ficou em posse dos portugueses por 130 anos. O início da posse aqui foi em 1511. E aqui uma simulação de uma meia caravela, mas a gente está pensando que possa servir de palco, de apresentação ou algo do tipo. Olha, muitas luzes ali em cima. E agora nós estamos diante de uma fortificação portuguesa, hoje em dia conhecida como a Famosa, é isso mesmo. Essa era a antiga porta de entrada chamada Porta de Santiago. Muito legal ver isso no outro lado do mundo. E há tantos anos, né? Olha só, que impressionante. Até Jack Sparrow chegou ali, ó. Olha lá, Jack Sparrow tá lá dentro, ó. Piratas do Caribe. Bom, vamos entrando aqui, vamos ver o que a gente vai encontrando por aqui. Isso aqui era uma fortaleza que servia de proteção para a cidade. Thank you. Terima kasih. Olha só, feito de pedras. E é aberto aqui, não pagamos nada para entrar. Bom, aqui dá para ver que é uma porta só mesmo. E na placa então diz a construção dela de 1511, uma construção feita por Afonso de Albuquerque, que foi o responsável pela dominação aqui de Malacca. Foi muito animador para a coroa portuguesa a conquista de Malacca, por ser uma região muito importante no mundo. Era o porto mais importante naquela época, porque era aqui que fazia o comércio com a Índia e com a China. Mas os portugueses não conseguiram desenvolver muitas coisas aqui não. Eles logo resolveram construir essa fortaleza, onde nós estamos entrando agora. Isso porque o próprio sultão que dominava a região antes fez vários ataques para retomá-la e passaram em geração, né? Os herdeiros deles, depois os próprios holandeses também. Tudo isso foi minando as forças portuguesas daqui, que mesmo assim conseguiram levar muitas riquezas desse lugar.
Então os holandeses e os sultões, eles se juntaram e expulsaram os portugueses daqui. Os próprios holandeses destruíram também muitas coisas que os portugueses tinham feito aqui. Assim como os portugueses também fizeram com as coisas dos sultões que tinham aqui. Olha, muito legal, parece que a gente está ou no Brasil, ou até me lembra um pouco por conta de estar na Ásia, Macau. Conta a história que na época que os portugueses conquistaram aqui, eles vieram sem chance de voltar. Isso por conta das monções que tem aqui, os ventos não deixariam eles voltar. Então eles teriam que conquistar ou ficariam presos por aqui. Outro fato curioso também é que essa conquista teria sido a conquista mais distante já realizada por um outro país no mundo nessa época, né? Cara, é muito legal isso aqui. Para quem gosta pelo menos um pouquinho de história, vai se encantar. Porque, olha, eu sinceramente nem imaginava que teria tanta coisa assim. Vocês já imaginaram? Nós estamos na Malásia, galera. Eu nunca tinha visto isso na escola, por exemplo, que os portugueses tinham chegado aqui. Então, imagina só a força que os portugueses tinham nessa época de dominação, de invasão. Eles roubavam muitas coisas também quando chegavam, né? Os portugueses que estão vendo que me desculpem, mas é verdade. Olha que louco essas pedras aqui ainda, que geralmente eles traziam para marcar o lugar, né? Como a primeira pedra, um negócio assim. Vários os brasões. Eu sinceramente não sei dizer se é de Portugal, se é da Inglaterra. Olha, esse dá para ver que está escrito de nossa, não sei o que, madre, deve estar escrito em latim, então provavelmente é de Portugal mesmo. Outra curiosidade é que falam que os sultões daqui, eles inclusive usaram elefante na defesa do reino quando os portugueses estavam tentando invadir. Durante essa invasão portuguesa, que eles geralmente saqueavam os locais, aqui teve uma ordem restrita para não saquear a casa de hindus e de chineses. Porque esses dois grupos, eles meio que ajudaram os portugueses a dominar a área. Nós estamos praticamente no topo da fortaleza agora, dá para ter uma ideia interessante. Olha, o mar está aqui atrás. Falam que ele até vinha um pouco, né, porque não tinha tantas casas e tal. Então a ideia dos portugueses construírem aqui a fortaleza, né, para proteção, dá para ter bem uma noção do porquê. E hoje o contraste, olha que interessante, tem uma torre e lá no topo da torre ela fica girando. Deve ser aberta a visitação. Imagina a vertigem. Será que dá vertigem ali? Será? Apesar de parecer uma fortificação, essa parte aqui no topo da colina é uma igreja, chamada Igreja de São Paulo. Daqui a gente tem bem melhor a ideia e hoje, claro, só as ruínas que estão em pé aqui. E aqui a gente vê a estátua de São Francisco Xavier, ele que foi um missionário nascido na Espanha, mas que fez viagens pela Ásia, em Goa, e inclusive aqui, obviamente. E se vocês puderem reparar, ele está com o braço direito quebrado. Um fato curioso é que depois da morte dele, o braço foi tirado e levado para Roma, como um artefato religioso. E a estátua está justamente sem esse braço. Mas conta a história que ela foi construída com braço. E depois de pronta, uma árvore caiu, aconteceu um acidente e quebrou o mesmo braço que foi tirado dele após a morte. Acabamos de descer a colina que antes era chamada de São Paulo, hoje virou Bukit Melaka. Isso inclusive trouxe uma certa insatisfação para alguns descendentes de portugueses que ainda vivem por aqui. Atualmente poucas pessoas ainda falam um idioma, uma mescla de português antigo com malaio. Pituque fofo, um mais fofo que o outro e um mais barulhento que o outro. É música assim, ó, no talo. O do Homem-Aranha tá vindo aí, ó. Já passou Hello Kitty, Lilo e Stitch, tem todos.
Pikachu também tem. Esses daqui, como não são motorizados, então não são tuk-tuk. Então é pra rickshaw, né? Bicicleta. É, bicicleta. Ah, tô animados. E agora nós estamos numas ruínas onde eram os muros da fortaleza. Essa fortaleza, esse muro também fazia parte do porto, que era um porto importante, como eu já falei para vocês antes. E aqui eles descobriram várias, inclusive ossadas humanas foram escavados aqui, bala de canhão, moeda e até uns manuscritos que contavam um pouco das histórias de guerras com os malaios. Bem-vindos então à Veneza da Malásia. Olha, gente, que legal, muito bonito. É um canal, né? Faltou só a gôndola, né? Mas é um passeio de barco. Um barco assim, ó, River Cruise. Muito bonita e aconchegante essa cidade, viu? Tem me surpreendido. O pessoal tá animado aqui, ó. Olha o tanto de criança, gente. É excursão, é? Acho que sim, é excursão para eles aprenderem um pouco da história, né? Caraca! É bom que aprende assim na prática. Na prática, exato. Melhor que só a teoria. Agora falando um pouco mais, nós estamos aqui de frente com mais um pedaço da fortaleza. E olha, dá uma olhada nesse mapa aqui, ó. Talvez dê pra gente entender o tamanho que era a muralha dessa fortaleza. Nós estamos andando mais ou menos por aqui, ó, onde a gente subiu na igreja. Tudo isso era envolto nas muralhas da fortaleza, construída pelos portugueses, utilizada pelos holandeses, mas destruída pelos britânicos. É isso mesmo. Quando os britânicos assumiram aqui, eles destruíram boa parte da fortaleza com o intuito de levar a população daqui para uma outra região, Penang, que eles queriam desenvolver lá. Penang, cenas dos próximos vídeos aí que nós vamos conhecer também. É. Ei, mais criançada ali passeando de barco. Ó, vazio esse. Aqui a gente vê um muro feito pelos holandeses e um muro feito pelos portugueses. Porque, como eu falei, os holandeses utilizaram e também aumentaram a quantidade de proteção aqui. Grab I have. Maybe can ask there. You want to go there? Maybe after. Yeah. Maybe you can. Compramos uma água ali, pessoal muito simpático. E aqui a gente consegue usar mais o Bahasa mesmo, o malaio, né? É. Inglês também, mas não tanto quanto na capital. Essa é a rotatória do Marco Zero de Malaca. O que a gente está achando curioso é que para lá nós viemos, a gente vê muita cultura portuguesa, né? Arquitetura. Ali, ó, vou puxar aqui para vocês. Ali a gente vê chinesa. E aqui, olha, a gente vai começar a descobrir um pouco mais da história holandesa nesse lugar. Quando a gente diz multicultural, é multicultural mesmo, gente. Nós estamos chegando agora no que eles chamam de quarteirão holandês, que é também de quarteirão vermelho, eles também chamam, em turístico, porque eles vêm aqui para fazer as fotos, claro. Olha que legal, é uma igreja de 1753. Muito bonito. Aqui já tem como fala? O letreiro. Letreiro, eu amo Malaca. Bonita a fonte, Olha né? que fonte linda, no estilo europeia. Chamada de Vitória Regina, em memória à rainha, erguida em 1904. Vocês já viram um ventilador desse assim, a céu aberto? Achei maravilhoso. E venta, viu? É bom. Lindo aqui. Lembra muito Holanda e Olambra, sei lá. Vamos tomar um suco de melancia aqui, o sabor original. Esse é o famoso, hein? É. Eles abrem lá, olha lá, ó.
Esse é o cara aqui, ó, famoso. Say hello to Brasil. Pede um geladinho. How much what? 16, 15, 17, big one, 17. Ah, depende do size. Depende do tamanho. Big one? Big one, 17. 17? 17. Então pedimos um grande aqui, a gente divide. Olha lá, ele faz um buraco e aí ele pega uma batedeira. Batedeira? Ah, que legal! Essa ideia é simples, mas chamou a nossa atenção. Acho legal, gente. Se não estiver no Brasil, façam. Acho legal. Watermelon original, recomendado. E já vem o picolé natural de melancia. Muito boa ideia. Ele falou que ele é daqui mesmo, não trouxe a ideia de fora não, ele nasceu aqui na Malásia. E a vista aqui da Veneza Malaya, show! Gente, nunca comi melancia assim. Muito bom, Parece né? aquele sorvete redondinho, muito legal. Já chegou o suco, Ó, genial a ideia. vem colher pra você comer os pedaços. Pelo jeito ele joga um gelo dentro também. E ele deixa ela numa bacia de gelo lá. Boa? Tô até babando. É de verdade esse bicho? Eu nunca vi um lagarto desse. Não é do tamanho, é de verdade, piscou o olho. Olha lá. Não é o tamanho do dragão de Komodo, mas é bruto, hein? E agora estamos diante da caravela portuguesa, a chamada Flor del Mar, ou Flor do Mar. Teria sido essa caravela uma das desembarcarem aqui pela primeira vez, mas também uma história curiosa sobre essa caravela. Conta a história que essa caravela naufragou aqui no Estreito de Malaca. Ela carregava o maior tesouro não encontrado do mundo. Dizem que tinha mais de 60 toneladas de ouro, pedras preciosas. Alguns falam até de esculturas de leões maciços em ouro. Tudo isso diz que afundou aqui no Estreito de Malaca após os portugueses terem retirado toda essa riqueza aqui do sultanato. Essa caravela voltando para sentido de Goa, na Índia, teria naufragado. Até hoje existem pessoas que procuram esse tesouro, mas alguns historiadores um pouco mais céticos falam que não é bem assim, não tinha tanta riqueza dentro desse navio e que é tudo história para ficar um pouco mais charmoso as coisas. Galera, sabe aquela torre que a gente mostrou para vocês? Nós vamos tentar subir, vamos ver se tem ingresso. A gente viu na internet e não conseguimos comprar, então nós viemos pessoalmente para tentar. Vamos ver se a gente vai conseguir subir hoje nela. Vamos conversar com a moça aqui, ver se tem. Hello. Yes, two. Brasil. Brasil. Two, please. Two person, 52. 52. 52. You pay by card or cash? It's not free for you. Ah, Thank terima you. kasih. Primeira torre com preço acessível. E ainda ela é giratória e sobe e desce igual elevador. Legal, vamos ver. Galera, é interessante, é como se fosse um parque de diversões, tá vendo? A gente pega a fila, Vai sentadinho. vai sentadinho, Ah. a criancinha bonitinha ali dentro. Que legal. E aí essa plataforma aqui, como é que diria isso aí? Uma torre Observa- giratória, observatória, não Isso. sei. Esse negócio, ele sobe na torre. A torre tem 110 metros, mas essa plataforma, ela vai a 80. E lá de cima a gente consegue avistar a cidade. 360 da cidade, né? Vamos ver como é que vai ser. E vai a primeira turma, daqui a pouco somos nós.
Tá chegando a aeronave. Uau! Legal! E lá vamos nós. Mais uma aventura na Rota Livre pelo Mundo. Ó, não tem cinto de segurança, nada. Mas eu acho que é Não calmo. precisa. Mas é climatizado, gente, ar-condicionado e tudo. Muito bom. Estamos sentados. Sentado. Ai, meu Deus! Já começou a subir? Caramba! Ai, meu Deus do céu! Já tá girando, gente! Olha a piscina! Caramba! Nossa, cheirinho gostoso! Soltou o cheirinho. Soltou um cheirinho aqui, gente. Soltou um cheirinho, foi estranho isso. Cheirinho gostoso. Que da hora! Primeira vez na vida numa plataforma giratória que sobe a torre. É, muito legal. Muito gostoso o passeio. É um passeio bem tranquilo, a gente fica bem seguro aqui dentro no ar-condicionado. Não dá nem frio na barriga, assim. Eu achei que ia dar medo, mas é bem tranquilo. Olha lá, o Estreito de Malaca. A gente vê as construções mais antigas aqui, olha. Dá a impressão daquelas construções que faziam na beira de porto, né? E também a gente vê a cidade se desenvolvendo. Olha lá no fundo, bastante prédio. Aí também tem os pontos turísticos, né? O centro histórico. Por exemplo, a Caravela, ó, que a gente já passou, já filmou para vocês. Chegamos! Ansioso. E a outra turma já subiu. Agora a próxima parada, simbora. Vamos chamar um Grab, tem Grab Tô aqui? tentando achar aqui, peraí. O bom é que a parte turística você faz tudo a pé aqui. Muito ajeitadinho pro turismo, muito legal, bastante comércio. Olha, muito bonitinha essa arquitetura aqui dos chalezinhos, né? Onde tem as comidas de rua. Bem bonito. E já chegou o nosso Dra. Good afternoon. Hello! Olá! Are you from Spain? Brasil, fala, Brazil. fala português? So, hola. Ah, Good. Let me see where you go. Portuguese settlement. Yes. Português Oh, certo. where is this? Let me see. Jesus Christ, like Rio de Janeiro? Oh, really? No? Yeah, I'm Do not you quite know? sure. Never mind. Here you go. Where are you from? From Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Yeah, the capital of Malaysia. Yes. Selamat Datang. Bem-vindos ao bairro português. Aí, e olha ó. aqui, gente, o Cristo para nos receber. Quem diria um Cristo Redentor? Fiquei surpresa. Na Essa Malásia. cidade só me surpreende. Viu só? A cidade portuguesa na Malásia, gente. Já deixa aquele like se você se surpreende com Rota Livre descobrindo esses lugares pelo mundo, hein? Porque eu não vi em outros vídeos aqui mostrando Malaca. É, aí ó. Que bonito. Cristo Redentor da Malásia. Aqui é basicamente a entrada de um bairro, eles chamam de bairro português. Não que morem portugueses hoje aqui, não é isso. Mas é que algumas pessoas que vivem aqui ainda trazem consigo alguma cultura portuguesa. São descendentes, né? Muitos que são descendentes misturados com indianos ou malaios, que ainda guarda pelo menos um pouco das palavras em português por aqui. Estima-se que na cidade toda, menos de 1000 pessoas falam algumas palavras em português, todas elas com mais de 60 anos. Então é bem provável que daqui a pouco ninguém mais fale nada. A gente gostaria muito de encontrar alguém. Em malaio, eles se referem a essa língua como Papia Kristang, que traduzindo seria a língua cristã. Então, quem sabe a gente tem a sorte de encontrar, mas eu vi que brasileiro não consegue entender muito bem as palavras que eles usam. Algumas têm significados diferentes. Por exemplo, banana eles chamam de figo. Então, Eita! buga a cabeça. Figo pra nós é figo, né? Figo e figo. Seria legal tentar ver isso, mas vamos ver. Nós estamos aqui, diz que tem alguns restaurantes. Aqui também tem uma vista bonita para o mar também. Inclusive restaurante de Lisboa ali, ó. Restaurante português, ó. Restaurante de Lisboa.
É, vamos pra Penang. Penang, Penang muito bom. Penang é bom? Como é seu nome? Benedito Rodrigues. Benedito Rodrigues. Prazer. Aprendeu português com o pai? Em casa fala português, mamãe fala português, pai fala português. Uau. Você tem filhos? 5 famílias, 4 rapazes e 1 rapariga. E todos falam português? Todos falam português. Olha. Minha mulher chinesa, Olha, mulher chinesa de Malaca, mas fala português. mulher chinesa e Fala Você que português. ensinou? Fala português. Olha, que legal. Agora as crianças não aprendem com a família. A família fala português, em casa fala português, mas a minha mãe em casa fala português, mas aqui não tem escola português. Ah, sim. Não tem escola português, não tem livro português, não tem nada. É tudo passando de família. Família. Ah, que bom. Conhece o Brasil? Já ouviu falar do Brasil? Brasil, português de Brasil com português de Portugal, igual, É, nunca diferente. um pouco. Como é a diferença do Bahasa indonésio com Bahasa malaio? É diferente? Diferente, bahasa Indonésia é muito diferente, Muito diferente. mas bahasa Malayu, Japanya nusa palavra em português muito tanto. Ah, sim. Por exemplo, Olha, semua janela, janela. nus fala janela, Aham. Malayu fala janela, Ah, escola. escola. Que legal. Olha, Fala muito bem português, Eu consigo. falo muito bem. Sim. Em casa fala português, minha família tudo fala português. Fala muito bem. vocês em casa, entre vocês, falam português. Tudo fala português. Olha. Mas malaio... Não fala malai, não fala, não fala inglês, não fala chinês. Mas minha mulher é chinesa, mas quando vai rodear, fala chinesa. Eu falo chinesa. Ah, então, você fala português? Português, malaio, inglês, chinês, 7 palavras, 7 palavras. Em chinês? Não, 7 palavras, tudo mesmo. Ah, 7 idiomas. sete idiomas diferentes. 7 diferentes. Poliglota. Parabéns. Parabéns. Trabalha com o que aqui? Aqui, para mim, pescador, Pescador? a noite trabalha no restaurante. Ah, Number 10. Restaurante number 10. Comida português de Malaca. português aí, mano. Muito diferente comida de português de Malaca com português de Portugal, português de Brasil. Muito diferente. Tem a cultura malaca, não? Tudo diferente. Claro. Mas cozinhar tudo diferente. E é mais peixe ou caranguejo? Peixe, cangarejo, cambarão. Não tem bacalhau aqui. Ah, sim. Prazer em conhecer. Prazer, Viu? tudo de bom. Tudo de bom. Brasil! Brasil! Bom dia. Fala português. Eu falo um pouco. Ah, Fala cristão. muito bom. Fala cristão. Fala bem. Como é o seu nome? Eu sou nome Ernesto. Ernesto. Que você nome? Diego. Diego. Quanto dia aqui, querido? Quanto dia em Malaca? Ah, Quanto dia? Quanto dia? 3 dias em Malaca. 3 dias, Malaca. Dia, É. Na Malaysia, quanto dia na Malaysia, né? Lindo. Malásia, quantos dias? Malásia? Malásia. 20. 20. 20 dias, Malásia. Viemos de Kuala Lumpur. Vamos para Penang, Langkawi, Oh, Langkawi, Ilha Langkawi. ilha. Sim. Ilha Langkawi é algo muito claro. Muito claro. Bukiri, sim, norte, sul, leste. Leste. Ok. Aham. Tanto ilha, Ilha. Oman, pergantian, algo claro, vou vir aqui, vou poder olhar. Água cristalina, né, Ah, Clara? bonito. Bonito. Langkawi de comercial, vou entender. Aham. Comercial, muito Turístico. careta, tem careta, tem táxi, tem... Ok. Você nasceu aqui? Você? É, Brasil, pô. você nasceu, Vos nasceu? born here, aqui. Oh, eu Aham. já parei aqui. Aqui. Eu vivo aqui. Ah, Ok. como português, seu pai? Esse pai, esse avô também. Avô, pai? Kalau eu sou crente em Buddhista, papel mas. Ah, Esse 500 anos, esse língua no lugar de gadra agora, não tem escola, não tem leitura, aham. não acaba assim. Acaba. Ah.
esse palavra bonito, acaba. Esse crença como tu sabe o papel. Aham, é. Esse língua. É verdade. O que é um restaurante? O que é? Eu vendo pizza. Você vende pizza? Pizza na brasa. À noite. À noite, sim. Que horas que abre? Aí eu abro às 6h30. 6? 6h30, 7h só lá. 11 horas, 10, 12 horas até. Até 12? Ok. Que bom. De abril. Se festa São Pedro de abril, que agora? 2 semanas. 2 semanas, não de abril. 2 semanas? Recém. Abriu na festa de São Pedro. Parabéns. Boa sorte Boa sorte. no novo negócio, então. Boa sorte. Good luck for your business. Ok. Boa sorte. E obrigado pela Ernesto, atenção. muito prazer. Muito Ernesto. prazer. Nice to meet you. Nice to meet you. Obrigado. Olha, esse falou mais, hein? Mas você viu como quando desenrola misturar crioulo com algo, aí a gente não entende tanto. Tinha palavra que parecia um italiano, não sei, mas acho que é porque da origem do latim, né? É. Legal, né? Mas olha, poucas palavras em inglês a gente trocou e a gente conseguiu se comunicar, você viu? Em português ali, né? Legal. Que legal. De Silva. Olha, tem um restaurante bom lá, hein? Silva, restaurante do Mor ali, gente. Achamos o restaurante do Mor. É meu e metade do Brasil. Meu também, que eu também sou Silva. É. Eu te dei esse privilégio, né, amor? Eu ganhei, gente, esse privilégio de ser da Silva lá, ó. Lá no fundo, da Silva. É de Silva. De Silva. É quentinha? É uma quentinha ali, gente? Não enxerga. É, deve ser. É a comida daqui mesmo. Mas tá fechado. Mas alguns restaurantes, ó, português seafood, especializado em português seafood. Português here? Yeah, we speak the normal, our local Portuguese. Local Português? Do you speak it? Quer comer? Você Você comer? come? Português diferente. Que legal. Quer comer? Obrigado. Obrigado. Você comer, é isso? Yeah, eat. Eat? Você comer, ok. Você come isso. Cerveja. Cerveja. Você vê cerveja? Nós tem cerveja na Rento. Você tem cerveja lá dentro? Rento inside. Sim. Sim. Que legal. Que Como legal. é seu nome? Seu nome Nolan John Felix. John Felix. John Felix. So my name is in the Portuguese team. João Felix. João Felix. João Felix. The one who missed the penalty. My father can speak better, he's no more. 6 years ago he passed away. How many people can I speak a little bit Portuguese here, you know? Actually, most of them can. But they normally speak English. Of course. You can understand some words in Portuguese? Bom dia. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Calor. Hot. Cerveja, ele lembrou bem. Cerveja. Queijo. Escola. É similar, não? Igreja. We pronounce short now. We just say Você vai à igreja. The E we don't say. We say Você vai à igreja. Have you gone to church? Você vai à igreja. Você vai à Have you gone igreja. to church? Você vai à igreja. We don't say você, we say Bos. Vos. Bos. Ele não fala você, ele fala vos. Você Vos. become Bos. Aham. Name, all Portuguese name. My great grandfather's name is Jerônimo Felix. Jerônimo. The most common one here is Santa Maria, de Costa. Okay. Very good. Nice to So meet which part you. of Portugal you are from? Lisbon. São Paulo, Brasil. Paulo. Oh, you're from Brazil. Brasil. Why? My sister speaks Brazilian Portuguese. She was in Brazil for 5 years. Wow. Yeah, she studied the Brazilian Portuguese. So much so when she comes back, she'll be speaking Brazilian Portuguese to me, and I'll look at her and say, "Hey, I don't understand what you're saying." so sorry. She live in here now? Now back in Germany. In Husband is an engineer who moves around country to country. Now back in Germany. Ok. Many years. Interessante aí. Falou pouquinho português. Tem cerveja. Em São Paulo, São Paulo. São Paulo.
Come here? Chegar, coragem, chegar. Chegar. Chegamos. E você? E você? E vós? E vós? Can call me John. Obrigado, John. John Felix. Obrigado, Thaís. Obrigado. Hi. John Felix. And Diego. Diego, easy. Diego Costa. Maradona. Não, Maradona. Maradona é Argentina. Diego Silva. Silva. Diego Costa is Brazil goalkeeper. Diego Costa. Brazilian goalkeeper. Brazil number 1. Number Yes. 1. See you, bye bye. Bye. Aí, ó, surpreendidos mais uma vez nessa cidade. Encontramos ele que fala algumas palavras em português, o pai dele fala mais, né? Uhum. Que legal. Saiu alguma coisa ali? É. Você? Cerveja, obrigado. Ontem, cerveja. Algumas frasezinhas assim, aqui tem cerveja, vocês viram aí. Aí não fala você, fala vós, né? É, boss, meio misturado. Aí falou que a irmã fala melhor português que estudou no Brasil. Como eu tinha comentado antes para vocês, aí a gente não consegue entender. Um pouco de crioulo, né, misturado com malaio. Então, é difícil numa conversação falar fluentemente. Ainda mais que, você viu, né, o pai dele falava, ele já disse que não fala algumas palavras só. É. Ali tá escrito Sabores da Aldeia Portuguesa, assim o Google traduziu para nós. Interessante falar também que antigamente se chamava de aldeia, hoje já é um bairro, isso daqui. Pelo que eu li na internet, é um bairro onde a maioria das pessoas é de classe média baixa. Malásia e os bichos estranhos dela, aí. Cada dia descobre um. Um peixe com pata. Vamos achar algum lugar para tomar alguma coisa? Prestigiar o pessoal aí de herança portuguesa. Maioria cristã aqui, olha aí, tem algumas imagens. Bom, viemos nesse restaurante então, mas a gente já almoçou faz pouco tempo. De qualquer forma, aí, ó, eles têm isso aqui, ó, português e can bakar, que é peixe, e esse aqui também, que eles chamam de chili crab, que é caranguejo apimentado português. A moça que nos atendeu também fala um pouco. Ela estava explicando que é um velho português. Eu falei, tem batata frita? Ela não tem batata. Mas ela consegue entender bastante coisa também, muito legal. Então, meus amigos, chegou ao fim o vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado. A gente se surpreendeu muito, foi muito bom, foi muito legal conhecer um pouquinho dessa cultura aqui também. Melhor do que esperava, né? Esperamos que vocês tenham gostado também. Sim. Lembre-se, dê aquela força para nós, compartilhe o vídeo e a gente se vê. Próximo vídeo. Outra cidade na Malásia. Tamo Beijo. junto. Tchau. Tchau. Ilha, né? Na verdade. Olha que lindo que fica a noite, tudo iluminado. Os tuk, os rickshaw. Gente do céu. Isso aqui é Malásia ou é China? Caramba! Olha, tudo iluminado. Tá o fervo aqui. Olha lá, tem um